Nossa aula de geografia de hoje, vamos falar dos meios de transportes urbanos, os meios de transportes que usamos em nossa cidade. Todos os meios de transporte que eu vou falar são meios de transporte terrestres. Então, nós vamos falar do uso da bicicleta, da motocicleta, dos ônibus coletivos e do automóvel. Ao sairmos de casa para qualquer atividade, como ir ao trabalho, ir ao mercado, ou seja, lazer, dependendo da distância, nós precisamos de algum meio de transporte para a locomoção. É necessária a utilização de ou uma bicicleta, ou um automóvel, ou um ônibus coletivo, ou uma motocicleta. Vamos falar agora do uso da bicicleta. A bicicleta usada como meio de transporte é um meio de transporte sustentável. É o meio mais barato. A bicicleta ocupa menos espaço, traz benefícios para a saúde, melhora o condicionamento físico, mas também tem os perigos. Perigos de deslocamento com longas distâncias, risco de acidentes com automóveis, já que muitas vezes os automóveis não respeitam o ciclista. Nós temos a quantidade de ciclovias que são insuficientes, não tem interligação entre uma ciclovia e outra. Mas nós, em São José dos Campos, tem um investimento no uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Além de estar fazendo melhorias nas ciclovias já existentes, está aumentando a quantidade de ciclovias. Tem 110 quilômetros de ciclovias na cidade. Isso já é um avanço. Uso da motocicleta. A motocicleta tem facilidade de deslocar no trânsito, ou seja, num grande engarrafamento, a motocicleta é ágil, consegue passar rápido. Pode estacionar, não ocupa muita vaga para estacionar. O preço é mais barato que o automóvel, mas tem muitos perigos. Uma das desvantagens de você andar de motocicleta é, se chover, você molha, só leva uma pessoa no carona, é extremamente perigosa no trânsito, porque acidentes com motos ou com as quedas geralmente são fatais. Então, é preciso tomar muito cuidado. Uma das vantagens da moto é que ela é mais barata que o automóvel. Lembrando que nós estamos falando de moto como meio de transporte, porque se a gente for falar de moto de colecionadores, tem motos que ultrapassam o valor de um automóvel. Mas estamos falando da moto como meio de transporte. Essa sim, o preço é mais em conta, gasta menos combustível, mas, por outro lado, também polui, porque usa combustível fóssil. Agora nós vamos falar do uso do automóvel. O automóvel tem um benefício pessoal. A pessoa já sai de casa no automóvel, não pega chuva, pode levar até 5 pessoas, você pode ir a longas distâncias, tem um maior conforto. Mas, por outro lado, você enfrenta congestionamentos, tem altas taxas e muitos impostos, a manutenção do automóvel é cara, usa combustível que, além do preço está muito alto, polui. Então, nós devemos pensar muito bem mesmo, nas vantagens e desvantagens. Quando você vai a uma longa distância, o que você vai usar? O automóvel ou um ônibus coletivo? O automóvel, você tem a vantagem de já sair de casa nele. Você não tem que andar, se deslocar até ponto. Mas, se você enfrentar um congestionamento, você também vai demorar para chegar. Transporte coletivo. O ônibus transporta o maior número de pessoas, tem um menor efeito na poluição. Os ônibus de São José dos Campos, como eu falei, eles usam biodiesel, então é a favor da natureza. Ele desafoga o trânsito, já que leva o maior número de pessoas, diminui a quantidade de carros nas ruas.
mas tem a desvantagem do tempo de espera, o perigo de você esperar num ponto do ônibus, dependendo do local e do horário. O trajeto do ônibus, que ele não muda, é sempre o mesmo, para em vários lugares. Então, o tempo de espera é maior, a viagem se torna maior também. O uso do transporte coletivo é parte essencial de uma sociedade. É de extrema importância para garantir o direito de ir e vir das pessoas. Contribui para diminuir a poluição, consumo de combustíveis fósseis não renováveis, desafoga o trânsito, substitui o automóvel, leva ao maior número de pessoas. As desvantagens são a superlotação a que está sujeito, tempo de espera, a inflexibilidade da rota e dos horários, falta de segurança nos pontos. Então, assim, a bicicleta, você tem as vantagens de o que você vai gastar é energia sua, que você vai pedalar. É um meio de transporte barato. Só que você não consegue a longas distâncias. Dependendo da capacidade física da pessoa, é limitado. Não atinge longas distâncias. A bicicleta também você molha, mas a bicicleta precisa e deve ser encarado como um meio de transporte sustentável. Um meio de transporte que pode te levar a vários lugares e a baixo custo, sem agredir o meio ambiente. E aqui eu encerro por hoje nossa aula.